Os conflitos internacionais entraram em uma nova fase de tensão, enquanto os Estados Unidos ampliam suas operações militares contra o Irã. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua provocando mortes e destruição. Ao mesmo tempo, o estado do Texas enfrenta uma das piores enchentes da sua história. Pela quinta noite consecutiva, os Estados Unidos realizaram ataques contra o Irã. Desta vez, os bombardeios não ficaram restritos à costa do Golfo Pérsico. As forças americanas atingiram alvos no centro e no norte do país, incluindo regiões próximas à capital, Terra, onde sistemas de defesa antiaéreo foram acionados. Segundo autoridades americanas, a estratégia busca ampliar a pressão militar e reduzir a capacidade do Irã de responder às operações dos Estados Unidos. Fontes ligadas ao governo informaram que novos alvos estão sendo analisados. Entre eles está a estratégica ilha de Karg, responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo iraniano. Um ataque ou ocupação dessa ilha representaria um golpe severo na economia do Irã, mas também aumentaria significativamente o risco de confronto direto. Os Estados Unidos também intensificaram o bloqueio naval. O navio foi impedido de chegar a um porto iraniano, enquanto outras embarcações tiveram suas rotas alteradas. O objetivo é dificultar as exportações de petróleo e pressionar a economia de Teherã. O impacto já pode ser visto no Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do planeta. Nas últimas 24 horas, apenas 13 navios atravessaram a região, indicando que muitas embarcações estão evitando a área devido ao risco de ataques. O governo iraniano informou que dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas desde o início da nova ofensiva americana. O Ministério das Relações Exteriores declarou que não existe qualquer possibilidade de negociação com Washington nesse momento, afirmando que a prioridade é resistir aos ataques. Enquanto isso, outro foco de guerra permanece ativo no leste europeu. A Rússia lançou uma nova onda de ataques contra a Ucrânia. Mísseis balísticos atingiram instalações militares e industriais na capital Kiev e também na região portuária de Odessa. Autoridades ucranianas relataram incêndios e mortes provocadas pelos bombardeios e um navio e uma embarcação menor também foram atacados enquanto seguiam para o porto de Odessa. Moscou afirmou que destruiu instalações utilizadas para fabricar e armazenar drones militares de médio e longo alcance. Em resposta, a Ucrânia lançou ataques com drones e foguetes contra o território russo. Refinarias de petróleo foram atingidas, provocando escassez de combustível em algumas regiões da Rússia. Além das guerras, outro grande desafio chama a atenção dos Estados Unidos. Fortes tempestades atingiram o Texas, provocando enchentes de grandes proporções. Dezenas de pessoas ficaram ilhadas e precisam ser resgatadas pelas equipes de emergência. Mais de 100 entradas foram interditadas, afetando o transporte e dificultando o acesso às áreas atingidas. O governador declarou estado de calamidade pública em dezenas de condados e afirmou que as enchentes podem entrar para a história como uma das maiores já registradas no estado. Em algumas regiões, o volume de chuva acumulado em poucos dias equivale ao esperado pelos 6 meses inteiros. Os serviços meteorológicos também colocam uma alerta máxima para novas inundações. O cenário internacional permanece extremamente instável. A ampliação da ofensiva americana contra o Irã, a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia
e os desastres naturais nos Estados Unidos mostram que o mundo vive em período de grandes desafios, com impactos que podem atingir a economia global, o comércio internacional e a segurança mundial. Se você acompanha a geopolítica e quer ficar por dentro dos principais acontecimentos internacionais, inscreve-se no canal, deixe seu like, se inscreve e ative as notificações para não perder as próximas atualizações. Lembre-se, o apocalipse está se cumprindo. Não espere o tempo. É tempo de estar com seu Deus, escolher o seu Deus e viver esperando Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. A gente fica por aqui.